E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Spacecast. Eu sou o Marcos, para quem não me conhece. E eu sou Alisson Wagner também, lembrando mais uma vez. Hoje estamos com um convidado extremamente especial. Uma honra gigante, gigante, gigante tê-lo aqui com a gente. Nunca imaginei que a gente teria um podcast um dia para chamar o precursor da coisa toda. Eu também sempre imaginei assim, desde o começo do nosso podcast, eu imaginava, já pensou a gente conversar com o Zito Veras, que é o nosso Ó. convidado de hoje, foi ele que trouxe o rádio para Campo Formoso há muitos anos atrás, e é uma grande honra a gente poder ter ele aqui hoje. E já devidamente citado, apresento vocês seu Zito Veras, um grande homem, uma grande personalidade de Campo Formoso. Seu Zito. Ok, obrigado, Marcos. Obrigado, Alisson. Agradeço de coração por esse convite maravilhoso, especial para mim, para falar um pouco da minha vida, da história desta terra maravilhosa que eu amo de coração, Campo Formoso, que Deus me mandou para aqui, ainda jovem, e que estou aqui até hoje e quero chegar até o fim. Aí, ó, a gente vai discorrer, vai investigar um pouquinho da vida de seu Zito. Eu conheço um pouco da vida de seu Zito, porque nossos caminhos já se cruzaram. Eu sou novo, provavelmente ele não vai me conhecer assim, mas nossos caminhos ali já se cruzaram em outros momentos. E eu vou citar um deles, que é um ponto inicial de quando eu conheci o senhor, que foi Dona Dulce, que ela era sua tia, né? Era esposa do meu tio, Juviniano, é irmão de tio Josa, né? E ele é falecido, né? Pai do Ronaldo. Ronaldo, Sim, conhecido como sim, Gago, né? sim. Sim. Era a esposa do meu tio Juviniano. Aí, ó, eu conheci seu Zito, ó. Dona Dulce fez minha infância. Acordava 6 horas da manhã cantando, falando: "Oh, meu nome é Maria Dulce Arco Verde Veras, Durcinha de Exatamente, Açúcar." Maria Dulce Arco Verde Vera. Conheci Exatamente. demais. E ela, por essa proximidade, porque eu fui criado mesmo, eu sou vizinho de casa dela lá. é, Ela me contou toda não, mas uma grande parte assim da história, que o senhor não é de Campo Formoso, o senhor é natural do Pernambuco, não é isso? Que Exatamente. é E contou que o senhor e a família tinham vindo para cá jovens e tudo mais. Na realidade, da família, praticamente, veio tio Josa, foi o primeiro a vir para cá. Bom, contando um pouco, eu nasci em Pernambuco, na cidade de Afogados da Engazeira. Vim para Salgueiro com a idade de 4 para 5 anos e de lá vim embora. Morei numa ilha, por isso que eu sou apaixonado pelo Rio São Francisco, como eu chamo, cartão postal do Nordeste. Eu morei numa ilha, fui morar na Ilha da Assunção com meu pai, minha mãe e o irmão mais velho de tio Josa, que foi ele o primeiro a plantar cebola no Nordeste, que foi nessa Ilha da Assunção, que é uma ilha que fica lá na Cabrobó, Pernambuco. Sim. Uma ilha que tem 18 quilômetros de extensão, e foi nessa ilha que eu comecei a aprender a ler a tabuada e o ABC. É por isso, bom, contar um pouco da minha história, né? Pode Por contar isso à que eu, vontade, é que o espaço é seu, é seu por Zito. isso que eu sempre falo nos meus programas do animal sagrado do Nordeste, porque eu nunca esqueço, eu tinha o que, 8 anos por aí, e pela manhã, de manhãzinha, meu pai mandava botar a sela no jumentinho, minha mãe cozinhava 2 ovos, eu tomava café, ela cozinhava 2 ovos, botava numa mochilinha de pano, que naquela época não tinha sacola plástica, né? Que hoje, a destruição, né? E uma garrafinha de suco, botava no jumento e eu para a ponta da ilha da Assunção assistir aula. E eu de lá olhava para um lado, e que eu nasci ali, mas Deus vai me mandar para ali, né? Que um lado era Pernambuco e o outro era Bahia, né? Bahia. E quando tio Josa chegou aqui no ano de 1953. Nós moramos 2 anos e meio para 3 anos nessa ilha, voltamos para Salgueiro. Ele veio parar aqui como, seu Josa? Bom, ele trabalhava de dentista, né? Começou quando ele veio para aqui, ele tinha 30 anos, né? E ele começou a trabalhar de dentista, aprendeu com os profissionais especializados, antigas datas, né? E a família de seu Né Ricardo, saudoso Manuel Ricardo, seu Né Ricardo,
seu Eustáquio. Ele morava em Belém, casou em Belém, com tia Nicinha, e trabalhava em Rodelas. E seu Manuel Ricardo, com seu Eustáquio, trouxeram ele para cá para trabalhar como dentista, aqui em Campo Formoso, em 1953. Ele tinha completando os 30 anos, né? Aí ele veio para aqui, e onde está até hoje, com 96 anos de idade. Foi um início extremamente importante, porque com ele veio toda uma gama que enriqueceu o que temos hoje. Grande verdade. Mas a primeira viagem a Campo Formoso, que eu nunca esqueço, eu tinha aí 12 anos por aí, o Jorge já morava aqui, meu pai resolveu, o cunhado dele, da minha mãe, meu pai, resolveu visitar tio Jorge, a família dele aqui, e conhecer a Bahia, né? E me trouxe. Nós viemos de Pau de Arara até Petrolina, naquela época não tinha ônibus, né? Época. Pegamos o trem em Petrolina, que naquela época, eu gosto de comentar sobre isso, que é uma coisa que a nossa região que não devia deixar de existir. Essas estradas de ferro com transporte de passageiros, né? E existia naquela época o trem rápido, que saía às 6 horas da manhã de Petrolina, quando chegava o trem do Piauí, e chegava às 6, 7 horas da noite em Salvador. E tinha o trem noturno, que saía à noite, 6 da noite, chegava às 6 da manhã. E o trem rápido tinha restaurante, o trem noturno tinha restaurante, até dormitório, né? Rapaz, o que a gente não conseguiu acompanhar da história de Campo Formoso, porque meu avô conta também. Meu avô é o seu Pedro, que o povo conhece como Pedro da Sofia, que é pai do Edmundo. Sei. Pronto, vovô conta que a primeira vez que ele foi em Senhor do Bonfim, ele não foi daqui para Senhor do Bonfim, ele estava voltando de Juazeiro de trem. E o trem passava em Senhor do Bonfim. Eu nem sabia antes que tinha essa locomoção toda com trem por aqui. Porque o trem que eu vi, menino, foi o trem que tinha aqui da Ferpaz. Que é o trem de carga da Ferpaz. É, trem de carga, sempre que eu vi. Não sabia que tinha trem de passageiro antigamente. Mas eu sempre comento isso na rádio. Os políticos dessas 3 cidades, Campo Formoso, Antônio Gonçalves e Senhor do Bonfim, e aí se unirem aí e fazer um trabalho, porque no sul do Brasil, final de semana, e tem lugares que é a semana toda, tem passeios turísticos de trem. Importante, eu passei 20 dias na França, visitar minha filha que mora lá. Os 20 dias que eu passei lá, só não andei de trem nos 2 dias, que foi quando ela ganhou o neném. Todos os dias eu andava de trem, conhecendo cidades lindas e maravilhosas. Então, é uma coisa importante. Então, meu pai veio de Pau de Arara para Petrolina, pegou o trem rápido, desceu em Bonfim, Senhor do Bonfim, pegou o trem da Grota. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Pegou o trem da Grota, descemos em Antônio Gonçalves e pegamos o trem que entrava, vinha de frente e saía de ré. Porque não tinha como manobrar aqui na estação. E eu sempre comento, olha, a viagem de trem daqui para Senhor do Bonfim é uma coisa linda. Eu fiz quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. E há um certo tempo atrás, quando eu trabalhava na fábrica, eu consegui fazer esse percurso. É uma coisa linda essa viagem de trem daqui para Senhor do Bonfim. Você sai daqui da estação, acompanha das montanhas, o pé do morro até Antônio Gonçalves, cruza o asfalto, sai pelo pé do morro até chegar na missão, sai da missão, acompanhando o pé do morro, olhando a vista maravilhosa, vendo a floresta, aquelas coisas lindas, até passa no Alto do Cigano e chega até a estação. Então, poderia ser um passeio turístico importante para a nossa região. Seu Zito, e o senhor acha que o motivo de não tomarem uma atitude quanto a isso é o retorno financeiro, que talvez não seria interessante, ou é porque os políticos... Olha, veja bem, só para dar um exemplo. Eu pesquisei isso e entrei em contato, inclusive, com os órgãos que administram esse sistema e recebi, passei os dados, as informações necessárias, a distância, as 3 cidades. Um certo tempo eu recebi a resposta me informando, dizendo que não podia, porque a estrada de ferro era para transporte de carga. E eu fiquei sem entender, porque vem uma locomotiva com 10 vagões, vazio, carrega com 33 toneladas de minério e vai daqui até Bonfim, Bonfim até Pujuca.
Então, uma locomotiva com 2 classes, cada uma com 40 passageiros, seria o quê? 80 pessoas. Sim. Final de semana, fazer um passeio desse, o trem parece que vem de 15 em 15 dias para pegar o minério. Então, podia ser feito nos finais de semana. Ou também podia ser como passageiro, com um trem de passageiros. A questão porque- era só logística mesmo, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, uma locomotiva dessa é um motor a óleo diesel, um operador, um maquinista, e puxa 10 vagões de 33 toneladas. Aí, você transportar 33 toneladas, você precisa de 10 carretas. São 10 motores, 10 motoristas e 10 carretas nas estradas, provocando engarrafamento, causando acidentes, essas coisas, né? Então, era um negócio que... E outra coisa, um ônibus. A locomotiva pode puxar 10 classes, cada classe 40 passageiros, quer dizer, são 400 passageiros. Você transportar 400 passageiros de Senhor do Bonfim a Salvador, você precisa de 10 ônibus. É verdade. E sem contar o contar. perigo da estrada e toda a logística que o senhor falou com o caminhão. E como o senhor falou, né? Com o trem tem o ganho todo do passeio turístico, que se torna um passeio Exatamente, turístico com pela certeza. região. E a gente sempre conversa sobre isso aqui, que Campo Formoso tem muita coisa assim que poderia ser explorada com o turismo e é deixada para trás. Tipo, as pessoas não têm interesse em saber e fica muito perdido o que a gente tem aqui de turismo. Então, acho que se tivesse ainda, ia ser um grande ganho para Campo Formoso. Campo Formoso seria bem mais valorizado. Que Pois esse é um dos pontos nossos altos aqui de ter o podcast, é a gente também tentar ganhar essa visibilidade, porque todo mundo sabe que é uma região rica, gigantesca, que tem muita coisa, só que ninguém liga, entendeu? E não sei se faz muita diferença aqui, mas ter pessoas que têm voz ativa uma hora vai fazer diferença. E eu sei, eu não é todo mundo, nós aqui, todo mundo de Campo Formoso sabe que o senhor é uma das principais pessoas que brigam e que lutam por isso aqui em Campo Formoso. Com certeza. Com certeza. Ver nosso município, Campo Formoso, tem as grutas mais belas da América do Sul. E conforme os espeleólogos estavam fazendo levantamento, que parece que suspenderam, não vi mais por aqui, que vinha todo ano de Ouro Preto para cá, passava um mês aqui fazendo um estudo, levantamento, e eles estavam mapeando, por exemplo, a gruta A da Barriguda. da Boa Vista, tinha 100 quilômetros mapeados, quer dizer, não 100 quilômetros de linha reta, percorrendo todas e estavam quase chegando a uma conclusão que uma poderia emendar com a outra, que se tornaria uma das grutas maiores do mundo. Que ela já é muito grande, né? Então, se Exatamente, juntar com a né? outra, ainda ela é a maior da América Latina, né? Se eu não Pois me engano. o saudoso, meu grande amigo que Deus levou, Jesus Sangalo, ele comprou uma fazenda lá próximo, fez um aeroporto, ia construir um hotel, e o pensamento dele era justamente, das ideias dele era isso, para atrair as pessoas, os turistas, as pessoas de fora para vir e visitar e conhecer as coisas belas da nossa cidade, do nosso município. E é muito importante, né? Ter Exatamente. um hotel por perto, assim, porque tendo essa visibilidade, muita gente ia estar vindo para cá e teria muito essa necessidade também. E a gente sempre conversa e sempre tem o intuito de lutar por isso, de melhorar esse turismo, trazer mais pessoas para cá, para conhecer tanta beleza que a gente tem, né? Porque não tem uma explicação lógica de ter tanta coisa e não ter serventia, utilidade para nada. Não porque, tem assim, um grande a gente investimento, né? a gente vê gruta como a do Sumidouro, que tem um potencial turístico gigante, Com e que ninguém certeza. faz nada, tá lá largado. Se não fosse o dono, que eu esqueci o nome do pessoal, o senhor que é dono da área que ela tá dentro, que é ele que cuida, administra tudo. Eu esqueci o nome dele. Mas se não fosse ele para tomar a iniciativa de cuidar, de ter toda a proteção do lugar, já estava acabada, porque ninguém faz nada ali. Com certeza. E a outra coisa também que a gente estava falando sobre a nascente do Rio Pacuí, que a nascente do Rio Pacuí é uma das nascentes
mais importantes que a gente tem na nossa região aqui e que tava lá um tempo desse aí quase para secar, né? Veja só, é uma coisa que eu sempre comento e que me deixa assim um pouco triste. Por exemplo, tem ali o povoado de Lagoa Branca, né, que fica depois Sim, sim. da Lagoa do Povo. Sim. Muitas e muitas vezes eu saí daqui no sábado com meus colegas de trabalho da fábrica para ir acampar ali naquela ponta da Lagoa Branca, que aquele rio correndo, era um rio perene. Era água direto descendo Hoje não ali. existe mais, né? A gente ia para pescar, tinha uns caranguejinhos que o saudoso Camargo fazia, cozinhava. Nós armávamos umas barracas, levávamos um grupo gerador e passava o sábado todo, domingo, saía lá à noite, tomando banho. E um dia desse, dias atrás, eu passei lá e fiquei arrasado quando eu vi. A areia já está chegando na ponta, não tem mais água, não tem nada, acabou. Então Acabou é o quê? tudo. Acabou. É a mão do homem destruindo. A gente não tem um órgão que cuide, que preserve esses lugares, né? Eu acho que esse era um dos investimentos mais interessantes que podia vir dos políticos daqui, que era ter uma secretaria do meio ambiente mais focada, especializada e focada na preservação desses lugares. Que há pouco tempo atrás a gente foi lá pro lado das cachoeiras de Itaitu, lá em Jacobina, e tem essa preservação. Inclusive, eles iam começar a cobrar uma taxa para poder visitar o taxa de local. administração pro lugar. E tinha os guardas de lá para preservar, para fiscalizar a questão de lixo, a questão do cuidado todo com quem vai estar entrando no lugar. Então, eu acho que um órgão especializado aqui é fundamental para a gente manter esses lugares e essa riqueza que a gente tem nessa cidade. Com certeza. E você vê essas nascentes, nós temos aqui, que eu sempre faço questão de comentar também, falando sobre essa preservação das nascentes dos rios. Aqui tem o Rio da Gameleira, que era um rio perene. Qualquer época do ano, para você ter uma ideia, aquela fábrica de cimento que eu comecei no início da construção e saí aposentado, foi construída toda com água do Rio da Gameleira. O Rio dos Poços, sai dos Poços, pega aquela região toda de Caraíba. Que é o que corre quando chove, né? A lateral da pista. Exatamente, que era perene. O ano todo tinha água. O Rio dos Pilões, o Riacho dos Pilões, que eu fiquei alegre quando aquelas últimas chuvas, que esse ano está voltando os velhos tempos, depois eu falo sobre isso, o período de chuva está voltando o que era. Eu fui lá e vi o rio correndo com toda a força, ali perto da igrejinha, lá nos Pilões. O Rio da Formosa e o Córrego Maria Joana. E esses rios, graças a Deus, eu tenho fé em Deus que da agora em diante, conforme estão as previsões, vai voltar o que era, mas que deixaram primeiro porque falta de chuva, né? Foi diminuindo o volume de chuva, e outra, a destruição, o desmatamento, as nascentes destruídas, né? O Rio da Maria Joana é aquele que vem do Curral da Ponta, que desce e sai ali atrás do campo de avião? Não, o Córrego Maria Joana, como é conhecido, é aquele que descia ali de cima daquela área do ginásio de esporte, do bairro Santa Luzia, era um córrego que descia ali, passava onde é a feira, no meio da feira, que é ali onde é aquele Bar da Orla, como chama, sim, né? Bar da Orla, ali era um matadouro, né? Então, quando eu cheguei aqui, tio José ia lá comprar carne. É uma coisa importante pra gente saber, já foi um matadouro ali. Um matadouro ali onde é a casa da doutora Iraci, e aquele ali era um matadouro. O matadouro funcionou muitos anos ali. Tio José ia na sexta-feira comprar carne, mocotó, essas coisas, e eu ficava olhando o córrego da água descendo, e ele lá pegando a água para lavar a carne, a preparar, né? Não tinha doença. E fechou, acabou. Só corre quando chove, né? Então é pena ver essas coisas aqui nessa terra tão linda e maravilhosa que Deus me mandou para cá e eu vou morrer sempre. Até o dia da minha morte eu vou agradecer a Deus por isso. Tem um lugar a gente aqui... agradece também pro senhor ter vindo parar aqui, né? Verdade. Tem um lugar aqui que eu tenho muita curiosidade de perguntar de novo pro senhor, que foi uma época que eu trabalhava na Câmara de Vereadores e o senhor estava lá e me contou sobre um lugar aqui na Serra,
acho que é na serra lá da rádio, onde tem a antena da rádio, que o senhor falou que ali atrás tinha umas grotas, que tinham as árvores grandes, de troncos grandes, tinha rio que passava por ali, nascentes. Alguma coisa assim, eu não me recordo totalmente de como era, mas eu lembro que o senhor me falou uma coisa assim, que eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, eu quero ir lá, eu quero um dia conhecer esse lugar. Que nós dois mesmo, principalmente, a gente gosta muito dessas coisas de sair, conhecer mais a fazer natureza, trilha. fazer trilhas, essas coisas. E eu fiquei bastante curioso sobre esse lugar e gostaria que o senhor falasse um pouco. Olha, veja bem, é isso que eu digo, as pessoas às vezes não valorizam as coisas importantes da natureza que tem aqui em volta da nossa cidade. Tem um passeio que você pode realizar de carro, de moto. Tem um senhor aqui que tem uma chácarazinha lá, tem uma rocinha lá, ele fez uma estrada e depois nós melhoramos a estrada. Então, se você sair daqui do Rio de Campo Formoso, ali no Rio de Campo Formoso, sabe Sim, onde é ali, né? Sim, sabemos. Ali onde recebe a água das cachoeiras que desce da serra Uhum. e a água desses rios que eu citei aqui, né? Gambeleira, Rio da Formosa, Rio dos Poços, Córrego Maria Joana, Rio dos Pilões, esse rio da Canavieira, esses rios todos se juntam aqui logo próximo à escola rural e daí passa ali aquela chácara do César, passa ali Sim, por e trás desce dela. a água da serra, das cachoeiras, que são 3 cachoeiras ali, são 2 barragens, que eu vou falar sobre essas barragens, e aí se junta e esse aí desce e vai cair no rio Itapecuru e aí vai para o mar. Então, você faz esse trajeto, você subir ali, cruza a linha, aí você sobe a serra. Lá na frente, você pegar a direita, a esquerda, você vai para a Torre da Rádio. Sim. Se você pegar a direita, você segue direto, você vai passar na entrada de uma rocinha que tem lá, chamava Grota do Maestro Zezinho. Eu posso dizer aí, hoje é Grota dos Ituveras, né? Mas, inclusive, tem uma história muito interessante sobre essa grota. E logo depois tem a grota do saudoso Juju Barreto. Juju ele Barreto, tinha- personalidade importante, né? é o pai do Armando Jatobá. Sim. Ele tinha um casarão muito grande lá, uma casa grande, um engenho, fazia rapadura, descia de carro de boi para feira. Em cima ali da serra? Hoje não tem mais, mas ele cuidava sempre estava lá. Então você faz esse trajeto, você vai andar 11 quilômetros só por cima das montanhas. Você vai aqui, e nessa época é bonito demais, porque apesar essa serra aqui da Mangabeira, como é chamada, Serra da Mangabeira, Sim. e o nome Serra da Mangabeira, que é a Serra do Cruzeiro, é porque na época que eu cheguei aqui, eu vinha a primeira vez quando eu vim com 12 anos de idade, eu ia para a feira com tia Nicinha e via na feira, nessa época de dezembro, janeiro, fevereiro, as mulheres com os balaios na feira vendendo mangaba, Mangaba. que era mangaba dessa serra aqui. Hoje, praticamente, depois das queimadas, não existe mais. Se você observar hoje, dê uma olhadinha depois, você observa lá em cima um lindo, um ipê amarelo bem alto, lá um pouco antes do Cruzeiro, muito bonito, dá para ver uns 3 ou 4, que nessa época era cheio de ipê amarelo, ipê roxo, aqui nessa serra. A serra toda. As queimadas destruíram, né? Rapaz. Então você faz esse percurso, você vai até o Morro da Redenção. O Morro da Redenção é um morro, quando você vem de Bonfim, você vê, é um morro bem alto, que ele tem, que é a barragem do Rio do Aipim. A barragem do Aipim fica no pé desse morro. Se você vai nós até conhecemos próximo, Um pouquinho de lá do... até próximo onde tem a estrada, né? Uhum. Que ainda desce um pouco, a estrada até a roça lá do Manuel do Bode, né? E de lá, se você for caminhando, você sai na bananeira, dentro da bananeira. Sai na barragem do Aipim e sai na bananeira. Bom, e você faz esse trajeto. Se você volta uns 500 metros antes, aí você pega a esquerda. Você pega a esquerda por cima do morro. Aí de lá você vê a Bananeira, Pindobaçu, uma morro de saúde com algumas casas ainda. Você vê Itiúba, Filadélfia, Ponto Novo. Rapaz. E vê o Morro de Tanquinho de Feira. Esse Morro de Tanquinho, para tirar a dúvida, Rapaz, Dá pra lá ver longe, de lá dá de para cima. ver o Morro de Tanquinho de Feira, lá de cima. Ei, nós vamos. Nós Nós vamos fazer essa já trilha. quero conhecer onde é. Tem uma. Quando você sobe lá na frente, depois da grota do saudoso Juju, tem uma subida assim, uns 100 metros. Você sobe e de lá você tem a visão de 360 graus. É o único morro aqui
dá para ver Bonfim, porque não dá para ver Bonfim daqui da Serra do Cruzeiro, não dá porque tem vários morros na frente. Muitos. Mas de lá dá para ver Bonfim, você só não vê Capim Grosso. Mas esse Morro de Tanquinho, porque eu ficava olhando e ficava na dúvida, né? Mas uma certa vez eu vim de Feira de Santana com um instrutor, tinha lá meu amigo, que Deus levou, ele veio me trazer aqui de avião e eu pedi a ele para passar por cima do Morro de Tanquinho, regular o GPS e vir até aqui, a torre da rádio, para me confirmar se era, e confirmei que realmente era o Morro de era. Tanquinho. Quando o sol está bem claro, você olha direto, você vê o Morro de Tanquinho daí de cima. Então, esse trajeto, aí você vai, volta lá do Morro da Redenção, quando você anda voltando uns 500 metros, você pega à esquerda, aí você vai direto, você vê, aí desce. Quando você desce, vai sair no condomínio ali Imperial, né? Tem condomínio Sim. Imperial Sim, do da Quinta Robson, Ponte. do Jair. Isso. Você sai ali atrás do condomínio. Aí você desce. Lá na frente, você dobrar à esquerda, você passa num engenho do Louro, de rapadura, movido a boi, Fazenda Mangabeira, e sai dentro da bananeira da Santa Efigênia. Se você pegar a esquerda, você cruza a linha e sai dentro de Antônio Gonçalves. É um trajeto muito bonito. E nessa época Pai, é que é lindo, porque tem coisa aqui. Viu? época da primavera, você vê todas as flores, tudo florido, tudo bonito. É muito Mas esse importante. engenho que o senhor falou ainda existe? Ainda tem pelo menos o resto dele lá? Não, o engenho tem funcionando. O Ah, engenho funciona ainda? funciona movido a boi. E tem também, tem mais dois. Tem um na Bananeira dos Pretos, um engenho movido a boi, na Bananeira dos Pretos, e tem outro depois da Bananeira, mas na frente tem outro Não, também. é porque minha avó contava que a maioria da rapadura que vinha pra cá, pra região antes, era toda daí Já da fui região da muitas Bananeira do vezes Preto. lá, já fui várias vezes lá. é, Mel, rapadura, feita na hora, coisa maravilhosa, importante. Rapaz, tem Olha, muita coisa aqui que Ah, eu nem tem, sabia. tem. Dessas Pois é. trilhas todas, esses caminhos, engenho, eu não fazia ideia que tinha. Para vocês verem o tanto de coisa que tem. E eu conheço um pedaço dessa trilha que o senhor falou, que a gente sobe aí, É, passa lá, à esquerda sobe, passou a torre direto, você passa pro lado do Morro da Redenção. é. Só que eu não sei onde é essa entrada que o senhor falou à esquerda, que vai dar lá na subida do morro. Porque assim, tem um lugar no meio da trilha que tem uma casinha que só tem ela. Que é bem no pé do Morro da Redenção ali. Tem uma fazendinha que só tem ela lá. Tem uns coqueiros, umas palmeiras imperiais, umas coisas assim. Pronto, do lado do Morro da Redenção. Isso, Pronto, só tem dá- essa casinha lá, não É, tem outra. pronto, é ali que é. De lá não tem mais estrada, né? Só caminho. Eu já fiz o percurso também andando. De Mas lá, tem se você... estrada até ali, porque a gente vai numa trilha assim que só passa a trilha mesmo de pé. Não tem carro Não, para você andar. vai até uma cancela que tem, que aí você pode fazer dois percursos. Se você seguir direto caminhando, sobe a serra, quando você desce, aí você sai numa fazenda, deu um branco agora, que é de um senhor que já faleceu, do senhor do Bonfim. Você sai nessa fazenda, quando você sobe, você sai dentro do limoeiro. É tanta pé. coisa junta, entra aqui, sai é ali. tudo vários misturado lugares. no mesmo lugar. Essa muito bom. estrada subindo aqui, ela vai até essa roça do Manel do Bode, é Manel do Bode, né? Zé do Bode. E de lá termina a estrada. Aí você tem o trajeto caminho. Caminhando, você consegue chegar na barragem do Aipim ou na Bananeira. Caminhando, É né? porque essa trilha, nós vamos andando, descendo, passa do lado do Morro da Redenção e a gente sai na nascente do rio do Aipim. Aí Exatamente. vai seguindo o percurso do rio do Aipim até que você sai na cabeceira da barragem da Bananeira. Exatamente, é isso Aí mesmo. passa, sobe ela, desce e já vai. Aí você tem a opção de, quando chegar na Bananeira, pegar aquela entrada que tem antes da torre, sair no Robson aí de novo, na Quinta Ponte, exato. ou vir pela estrada. Se você. Bom, aí você chegou no Morro da Redenção. Você voltando, é uns 500, 600 metros, você vai ver que tem uma estrada à esquerda, indo daqui para lá à esquerda. Você entrando naquela estrada ali, que eles já fizeram, acho que o prefeito Antônio Gonçalves fez outro roteiro lá, que não terminou ainda, me parece, mas que se você vai de carro e moto, você sai dentro da Bananeira também, sem passar pelo lado do Morro da Redenção, já é outro trajeto. E você segue direto, quando você começar a descer, você sai atrás do condomínio do Robson e do Jair.
Olha, eu. Condomínio Central. Tem um lugar muito bonito que eu conheço como Ponta da Mata. Eu não sei se é o nome, mas eu conheço como Ponta da Mata. Que você sobe, quando chega na ponta lá do morro, antes de descer para ir para esse caminho que eu citei agora, tem uma rebanceira, assim, que você olha, aqui dá para ver Campo Formoso e aqui você consegue ver aquela planície gigante. Exatamente ali, naquele ponto que você citou agora, ali tem um morro que divide. Se você olhar ali, ele faz uma divisão. Então, daquele morro para cá, as nascentes de água, as nascentes descem, passam na Grota do Juju, na Grota do Maestro Zezinho, que é Zito Velho, e sai na cachoeira aqui. Essa cachoeira que você vê da pista aqui. Sim. Do morro para lá, as nascentes, não, cai no rio do Aipim e na barragem do Aipim. É uma divisória ali das nascentes. Ô, seu Zito, e onde ficam as barragens daí de cima que eu não conheço? Porque assim, a gente sabe que tem as cachoeiras aí seguindo, tem aquela. Se você seguir aquela encanação da. Não sei se é da Embasa, se é da Ferbasa, é uma encanação que tem na cachoeira. Que passa por lá, né? Não, quando é você da, vai subindo. da Intercemet. Quando você vai da subindo Intercemet. aquela da encanação, você Intercemet. chega numa barragem lá em cima. Bom, a primeira barragem que foi construída para abastecer Campo Formoso é exatamente acima daquela cachoeira que você tem visão do asfalto. Você tem visão da estrada, né? Dá para ver bem essa cachoeira de longe. E eu me perguntava isso também, de onde vinha, onde era a barragem dessas cachoeiras. Acima daquela cachoeira, se você subir ali depois da linha, for por fora, tem um caminho que você vai chegar, passa acima da cachoeira, aí tem uma barragem. Foi a primeira que foi construída. Depois, você olhando do asfalto do lado direito, você cruzando a linha, seguir em frente, lá na frente tem mais outra cachoeira. Tem mais outra cachoeira, que agora mesmo, nessas chuvas que deu aí, muita gente. Eu não conheço não essa a beira. Muito bonito, um banho maravilhoso. Não é a cachoeira que o pessoal tá vendo não aqui? Não é essa que você está vendo ali. Essa está fechada ali, não dá para você chegar lá. Mas se você entrar ali, cruzar a linha e seguir à direita, você vai, passa num casarão que só tem aí ruínas. Não é essa que o pessoal tá indo. Pronto, aí você chega lá. Ali tem a outra barragem, tem outra barragem ali. É porque muita gente tava indo agora, nessa época de chuva que deu, todo mundo tava indo pra essa cachoeira. Exatamente. Tomar banho. Né? Eu nem fui lá ainda, A do lado de cá, que é a que vê da pista, tá fechada? Não, o acesso, você ir caminhando lá, o mato fechou, não dá para você chegar lá, né? Sim. Mas se você for pela estrada, lá na frente tem uma entrada e você consegue chegar na barragem. Foi a primeira que foi construída. E ela é da Intercemet? Ou foi construída para abastecer Campo Formoso? Essa barragem foi construída, foi a primeira que foi construída para abastecer Campo Formoso. Olha e que depois construíram essa outra do lado direito. Que é você cruzando a linha também, seguindo a direita, né? Que lá tem a barragem lá em cima, aí tem a cachoeira, tem um lago embaixo, você toma banho, muito bonito. A nascente é em cima da serra lá também, que abastece essa barragem, ou a barragem de água de chuva que... Não, é nascente, as nascentes são nascentes. Rapaz, eu fico besta com a altura também. dessas serras, um absurdo que é onde de alto vem? esse negócio. Veja só, essa barragem, por exemplo, a que você vê do asfalto, as nascentes, é como eu falei, a montanha lá do Morro da Redenção que divide as nascentes que vêm para o lado daqui e as que vão para o lado da barragem do Aipim. Então essas nascentes, elas começam na grota do saudoso Juju e as nascentes na grota do Maestro Zezinho, que hoje é grota que eu vou contar depois, que eu sempre agradeço a Deus até hoje o que aconteceu nessa mudança da rádio para aquele morro, né? Então essas nascentes, pelo menos a da grota do Maestro Zezinho, são preservadas hoje, porque eu cerquei com 10 fios de arame, poste de cimento, é totalmente cercado. Você vai lá, você vê aí a água descendo à vontade aí, né? Que são preservadas, porque nascentes, se você deixar aberta, os animais começam a pisar, estraga. começam a cortar a árvore, daqui a pouco as nascentes se acabam, né? Acaba. Realmente. Então, mas essa daí da cachoeira, com fé em Deus, enquanto existir, não vai deixar de existir não, viu? Certo. Tomara que o senhor exista por bastante tempo para ela continuar aí. Com certeza. Mas ainda continuando a história da minha vinda... Então, Isso, eu ia até pedir para o senhor falar mais, voltar
voltar a o sua gancho. história também. E eu também, aproveitando esse gancho também da sua história, eu gostaria de saber quando o senhor chegou e como começou a rádio aqui em Campo Formoso, até o senhor chegar à serra onde está hoje a Torre da Rádio. É como eu disse, né? Eu, quando nasci lá em Afogado, em Grazeira, Deus nasceu aqui, mas você vai para Bahia. E eu agradeço a Deus e vou agradecer até o fim da minha vida, né? Mas aí, quando o tio Josa, eu vim visitar o tio Josa com meu pai, ele já morava aqui há uns 9, 10 anos, e eu fiquei apaixonado por essa terra. Fiquei aqui 3 meses, o tio Josa morava ali próximo à Praça da Prefeitura. Foi daí que eu comecei a me apaixonar por Campo Formoso, né? Fui embora. E uma certa feita, eu tinha, tio Josa, eu tinha 15 para 16 anos, fui fazer uma visita à minha mãe, que é a irmã dele, né? Que só tem os 2 irmãos, tio Josa e minha mãe, né? Sim. E ali ele foi fazer uma visita à minha mãe. E foi com ele num jipe, né? Que naquela época era estrada de chão, era um dia de viagem, saía 5 horas da manhã para chegar às 6, 7 horas da noite lá, 400 Olha a quilômetros. Né? dificuldade. Ele foi de jipe com o saudoso professor Armênio, Sim, e professor Armênio. o finado, saudoso Benigno Moreira da Cunha. Foram com eles conhecer a região, conhecer Salgueiro. Quando ele chegou em Salgueiro, na casa da minha mãe, me encontrou doente. Que até o saudoso Armênio brincava, dizia que eu estava com lombriga, que eu desmaiava. Né? E aí, tio Josa disse para minha mãe, eu vou levar Zito para Campo Formoso. Eu tenho um médico amigo lá, e ele é bom demais. Tá cuidando da saúde de todo mundo lá, bem demais. Que era o doutor Renato Jair. E minha mãe, meu filho mais velho, né? Mas abriu mão e deixou. O tio Josa me trouxe para cá, né? Até brincava com o Armênio, que ele disse que eu era mais velho do que ele, e ele me trouxe no braço, né? E quando eu cheguei aqui, no outro dia foi para o tio Josa levou para o doutor Renato, e com 8 dias eu estava curado. E eu nunca esqueci dessa história. Naquela época não tinha meio de comunicação, era só carta, né? E minha mãe, com uns 40, 50, 62 meses, pegou o pau de arara para Petrolina, pegou o trem para Bonfim, pegou uma rural para aqui e veio para me visitar, para ver como eu estava, né? Com uns 2 meses, né? Quando chegou aqui, aí foi na casa do tio Jorge, chegou lá e cadê meu filho? Está na sorveteria. Aonde é? Aí foi, mostra, que desito, aí... Não, ele está ali, olha ali onde é que ele está. Eu estava em cima da torre da igreja, com o saudoso Pedro Augusto de Oliveira, que era o Bibi, botando as lâmpadas da cruz. Botando os bocal para botar as lâmpadas da cruz. E quando ele olhou para cima, que me viu lá, começou a gritar, meu filho, pelo amor de Deus, mamãe, graças a Deus. E o dali, ó, apontei para o hospital, eu estou curado, viu? Estou curado e graças a Deus até hoje. Muito a agradecer. Então foi... E aí eu fiquei aqui, e aí pronto, comecei a trabalhar com o tio Josa, ajudando a ele no cinema. É uma coisa muito importante a falar, o na cinema. sorveteria. Não, eu sempre digo, se fosse hoje, aquele cinema era uma coisa maravilhosa, era um cinema, tinha capacidade para 400 pessoas sentadas, 2 banheiros masculinos, 2 banheiros masculinos, inclinado, você assistia o filme, era inclinado. Quer dizer, destruir, derrubar um cinema daquele para construir um hotel. Que hotel hoje, você vê, Jacobina tem um hotel em cima da montanha. Vários lugares podiam construir um hotel aqui, mas foi construído onde era o cinema. O que não faltava era lugar para construir um hotel. Que era dos padres, mas era tio Josa que assumia, que tomava conta. E tinha outra área muito importante, mas muito importante, que eu nunca consigo esquecer, que era a UJA, a União da Juventude em Ação. Que era o cinema, na esquina tinha a sorveteria, uma quadra de esporte, que os jovens, era no final da tarde, era só o que você via, os jovens jogando bola, brincando, e tinha mais 2 salas lá. Funcionou por muito tempo, né? Então eu, quando vim, já fiquei aqui trabalhando com o tio Jorge, ajudando a ele no cinema e na sorveteria. E aí, depois, eu fazia quando era na quinta, sexta, sábado, domingo, ele tinha um fusquinha, né? Eu botava o bagageiro em cima com 2 cornetas, né? Já sabe. A comunicação começou cedo, né? Começou cedo. Eu botava o amplificadorzinho no Fusca, as 2 cornetas em cima,
e saía percorrendo a cidade anunciando os filmes. Hoje, na tela do Cine Teatro Santo Antônio, Tarzan e Ai, a meu Deus, mulher. por que eu perdi, bicho? Porque eu não nasci nessa Não época. é. Por que meu eu Deus. perdi? Eu também. Devia ser uma coisa assim surreal, porque você ir num cinema hoje é uma experiência. Agora você ir num cinema naquele tempo com a estrutura que tinha devia ser coisa de outro planeta. Não, e o cinema era super moderno, porque os frades alemães trouxeram máquinas importantes, máquinas lá de 35 milímetros da Alemanha. Quando ligava a máquina, que batia o reflexo, a cortina abria automaticamente. Olha, rapaz. Meu Aqui, Deus. nesse cinema, vários shows aconteceram aqui de cantores. Luiz Gonzaga veio umas 2 ou 3 vezes aqui, que sempre que ele via, nunca esqueci, ele fazia questão de fazer uma visita ao saudoso Eleutério. Sempre que ele vinha fazer um show, ele vinha. Luiz Gonzaga, Valdir Soriano, Gerard Adriane, Nelson Gonçalves. Esses cantores, todos passaram por Campo Formoso, fazendo show no Cine Teatro Santo Antônio. Porque além de teatro, ele servia de palco também. Exatamente. Além do cinema, de passar filme, servia de palco também para reuniões, para tudo. Era importantíssimo. E de quem foi a decisão de vender? Foi vendida a área, no caso, né? De vender e transformar isso em um hotel? Ou foi questão financeira mesmo? É porque hoje em dia esse cinema acho que faz muita falta aqui em Campo Formoso. Não, ia ser um bem histórico de Campo Formoso. Com um certeza patrimônio. também. Patrimônio histórico em Campo Formoso ia ser hoje em dia. Pertencia à ordem franciscana, então, cinema como a UJA, né? Então, o frade, que eu não lembro na época, chegou e resolveu vender, porque os frades construíram o hospital, construíram a igreja, construíram o Colégio Nossa Senhora de Fátima, mas um dos frades chegou e resolveu vender. E aí o saudoso Zé Salviano comprou e depois vendeu para construir o hotel. Que era uma coisa que hoje você vê em Senhor do Bonfim, ainda hoje existe o cinema lá, o prédio do cinema ainda existe lá, naquela praça ali. Mas é conservado para. O prédio é conservado, não funciona mais como cinema, mas o prédio continua preservado. Eu não lá. tenho ideia onde fica. Funcionava uma igreja Pessoal evangélica, não sei se ainda funciona, mas é preservado o prédio ainda lá, né? Então é coisa que não era para Ter acabado. Assim. Pois é, né? E quando o senhor começou a fazer esses anúncios dos filmes, foi o pontapé inicial da coisa toda? E aí eu trabalhei com o tio Josa uns 3 anos, 4 anos, ajudando a ele. Depois eu fui para Carnaíba, com o saudoso Zé de Cândido. O saudoso Zé de Cândido resolveu, vamos montar um cinema na Carnaíba de Baixo. E passei praticamente 1 ano lá, na Carnaíba, com cinema. Eu trabalhava com cinema e ele resolveu me levar para lá e fiquei 1 ano mais ou menos lá, né? Mas fora de Campo Formoso, passava a semana fora, mas aí até que resolvi voltar para Campo Formoso. Aí fiz uma experiência na Ferbasa, por 60 dias, mas depois o saudoso Aldemar Meira, que era gerente do Banco Econômico, que era muito amigo de tio Josa, conseguiu um emprego para mim na Cisafra, no início da construção. Eu entrei em 69, né? No início da construção, e saí aposentado com a fábrica já funcionando há uns 15 anos. E aí, quando, numa certa feita, no São João, eu e o saudoso do Veni, nós montamos um transmissorzinho e botamos uma rádio no ar, pirata, né? Eu coloquei só no São João, não era só no São João, eu sabia que era irregular e não estava fazendo Crime a coisa federal, certa, né? Que era irregular, mas aí botei no ar e funcionou no São João, no São Pedro, e todo mundo admirado, gostando e aquela coisa e tal. Eu deixei um certo tempo funcionando, mas eu sabia que ia fechar porque eu não estava fazendo a coisa certa, que me arrependo disso, né? Mas foi até bom, porque quando o pessoal da Anatel veio e fechou, eles me aconselharam a entrar com um pedido para liberar um canal de FM para Campo Formoso. E eu caí em campo, né? Porque na época não tinha nada, né? Aí conseguimos, contei com o apoio de Santana, que era deputado na época. Você tem que pedir mesmo, fazer
de fato abrir um pedido na Anatel e eles que liberam o canal que Exatamente, exatamente. Que a Anatel que Pra controla tudo, né? esses Para canais. liberar, que não tinha canal liberado. Na época só tinha Rádio Caraíba e Senhor do Bonfim. E eu entrei com o pedido, contei com o apoio de Santana, que era deputado, saudoso Zé Telécio, e foi liberado o canal. Depois que libera o canal, aí abre uma concorrência. E eu preparei a documentação toda e dei entrada, né? 45 dias depois, que passei 45 dias sem dormir, né? Ansiedade. Até nunca esqueço, né? Eu nunca esqueço. Eu tinha um assessor que Deus levou, o Wellington Salvador, que foi ele que preparou toda a documentação, que deu entrada em tudo, né? E todo dia eu ligava, chegava na fábrica, eu ligava para ele, né? Para saber resultados. E aí, rapaz, me conte. Se alguém tinha entrado para concorrer também. Não. Quando foi, completou os 45 dias, aí eu cheguei na fábrica e liguei para ele, né? O Wellington, e aí, me diga, completou, né? Ele disse, rapaz, o que a gente não esperava aconteceu. Entrou um concorrente. E eu tinha medo, da cidade vizinha, né? Com 45 dias. Entrou um concorrente e ganhou. Rapaz, eu fiquei assim meio entalado. Aí disse, fala, rapaz. Eu nunca esqueço dessa cena, né? Eu digo, como é que eu vou falar, rapaz? Tudo pronto. Aí ele disse, não, peça permissão ao seu chefe e vá para a rua comemorar e tomar uísque, porque a Rádio Campo Formoso é Rádio Nuporanga Limitada. Ei, rapaz, Ai, imagina a meu felicidade, Deus. a euforia de comemorar. Sem rapaz. condições. Aí eu caí em campo, preparei toda a documentação, né? E como foi aprovado aqui nesse morro, né? Porque eu já conhecia lá, né? Nós teve um grupo de artesãos e foi organizado por Zezé da igreja, né? Zezé do Limoeiro, né? Que nós era uma turma, né, de artesãos, como um grupo de artesãos, e me convidaram para construir aquela capela, né? Que só tinha o cruzeiro. E nós caímos em campos e foi um pouco, mas construímos aquela capela lá em cima, né? Era a área que era da família Raulino Saturnino, né? Cedeu a área para construir a capela. Mas a dificuldade para levar a alvenaria, levar a telha. Imagina a dificuldade. O Frei Joãozinho fez umas duas procissões, porque o caminhão tinha estrada até a vila ali, afinal. Mas para lá não tinha, né? Então aí ele fez umas duas procissões só de homem para levar as telhas para a gente construir a capela. Né? Aí graças a Deus construímos, né? E subiu por aqui pelo... Rapaz, mas... Era aquele único caminho que tinha? Não, o Aquele caminhão de pedra subia assim? por lá depois do posto, né? Sim. E o carro até lá, que pegava areia ali naquela... Mas por aqui subia no caminho, aqui pela vila, né? E aí foi construída a capela. E na época já existia lá o repetidor de televisão, porque bom, eu não sei se eu estou me prolongando. Sem problema nenhum, Seu sinta-se à vontade. O tempo é seu. Mas meu patrão, que foi meu pai, doutor Júlio Queiroz Maranhão, que morreu num acidente aqui na fábrica, meu pai me ajudou muito. Ele comentando comigo, Zito, eu venho de 15 dias aqui, passou 8 dias, 5, 6, 8 dias, vai começar a Copa do Mundo, vou poder assistir. Como é que vai ser isso no início do ano, né? Rapaz, não tem televisão aqui e tal. E seu Armando Trajano Maia, o saudoso Armando Trajano Maia, o seu Mandinho, era o prefeito, né? Eu digo, eu vou cair em campo. Eu procurei o seu Mandinho, vamos ver se a gente bota um sinal. Como é que é isso? Como é que faz? Eu digo, eu vou ver. Aí tinha o Jurandir, que era um técnico que mexia com rádio aqui. Ele trabalhava ali próximo à casa do seu Cândido Ribeiro Peralva. Saudoso Cândido Ribeiro Peralva. Ele trabalhava por ali. E eu convidei ele, conversei, ele disse, vamos lá. Aí nós subimos a serra lá do Barra Amarelo. E chegamos lá, levamos uma televisãozinha e pegamos o sinal da TV Itapuã e da TV Cidade lá em cima. Aí ele disse, rapaz, dá para montar. Aí falei com o seu Mandinho, e a estrada? Eu digo, eu faço. Peguei o trator da fábrica, fiz a estrada para lá, e aí o seu Mandinho comprou os equipamentos. Que é a estrada que tem hoje, né? Que é a estrada que tem hoje, né? E quando foi na Copa do Mundo, já todo mundo assistindo aqui a Copa do Mundo pela televisão da TV Itapuã. Isso em que ano? TV Cidade.
Isso em 1974, por aí. Você vê a 72, importância, é 74. tempo, viu, meu É amigo? tempo. Rapaz. Mas aí depois, como ficava mais distantes, nós resolvemos mudar para esse morro aqui. O saudoso Salomão era o prefeito na época. E aí nós conseguimos, falamos com Dona Lourdes, viúva do saudoso Raulino Saturnino, que ela também já faleceu. Falamos com ela, ela cedeu a área. E aí nós construímos a sala e mudamos para cá. Então, na época que eu consegui a concessão, falei com ela, ela me cedeu também a área, disse, tá liberado, tá doada a área. E aí eu construí a sala, isolei, fiz um isolamento da área e comecei na luta, né? Naquela época, né? É muito difícil. Se hoje já é difícil, eu fico pensando em 70. Mas aí foi o Eu pior, também. o dinheiro. Porque eu vendi meus tempos na fábrica, eu tinha um carro muito bonito, uma Caravan azul metálica, Eita. vendi, fiquei andando de Ah, cinquentinha. importância E aí fui, comprei a torre, montei, que era uma torre de 35 metros, equipamento de estudo e tudo, né? E minha patroa veio aqui, ela vinha sempre de 15 em 15 dias também. E aí, Zita, essa rádio, vai ou não vai? Doutora, eu nadei, tô morrendo na praia. Elas, como assim? Digo, porque eu já montei a torre, montei estúdio, tudo, mas o principal, o dinheiro acabou. É o quê? O transmissor. É mesmo, é. E quanto é esse transmissor? 36 mil cruzeiro, que era cruzeiro naquela época. Na época. Aí ela é mesmo, é. Aí fui levar ela em Petrolina, né? Eu já tinha fechado o aeroporto de Campo Formoso. E quando eu cheguei lá, ele disse: "Ó, você não vai morrer na praia, não. Manda os dados para mim que nós vamos comprar esse transmissor." Comprou. Olha, rapaz. Que eu preservo Como até Deus hoje. age aí nas. Preserva até hoje guardadinho lá. Um transmissor de 250 watts. Que depois eu consegui, com um ano, aumentar a potência para 1000 watts. E hoje funciona com 3.000 watts, né? Que abrange uma região gigantesca, né? Tinha um problema porque era nesse morro. E como, por exemplo, a Senhor do Bonfim, tem outros morros na frente, vários morros na frente. Então o sinal chegava em Bonfim em algum lugar e outros não. Por exemplo, Itiúba chegava, mas já chegava em Cansanção, não chegava, Queimada não chegava. E aí eu lembrei daquele morro, 8 anos depois que a rádio estava funcionando aqui. E um domingo eu fui lá com meu filho fazer uma visita. Fiquei o tempo lá, olhando, um dia, domingo de manhã, e resolvi entrar com um projeto para mudar para aquele morro, né? Entrei com o projeto e um ano depois, mais ou menos, o projeto foi aprovado e eu mudei para lá. E para mudar tanto o lugar onde a torre é localizada, quanto a potência do transmissor, precisa também entrar com pedido na Anatel e fazer tudo. Tem que fazer um projeto, tem que ser Tem um todo negócio. outro processo Tudo pra poder tem que aumentar. ser com projeto, não muda assim sem. Porque também a transmissão ela vai mais longe também, aí tem toda essa Não, certificação, depois que eu né? mudei para lá, aí o alcance. Hoje a rádio chega em Euclides da Cunha. Porque lá é mais alto, né? Aquela torre. Chega em 38 municípios aqui, que a rádio chega, né? Pelo rádio, né? Pelo aplicativo hoje é. Mais uma coisa que eu sempre digo, que Deus sempre me ajudou. Eu sempre procurei retribuir o carinho, o aconchego que eu recebi nessa terra. Foi uma coisa importante na minha vida. Eu consegui montar essa empresa. Mas quando eu digo sempre, Deus é maravilhoso, pronto, eu consegui o projeto, foi aprovado para lá. E eu digo, de quem é a área? De quem é a área? E procurei saber, nada. Aí eu consultei um advogado e disse: você muda a rádio e começa seguindo. Se Apareceu não o dono, ele vai aparecer o dono, você reivindicar. negocia. Se não aparecer com 5 anos, você entra com uso capião. E eu mudei a rádio para lá. E um tempo lá, já estava lá uns tempos, eu desci. Eu resolvi ir lá na grotinha do Márcio Zezinho, lá embaixo, né? Quando eu cheguei lá na grotinha, aí encontrei um senhor, saudoso Antônio Sucata, que morreu no início do ano, no final do ano passado. Seu Antônio Sucata, que eu prezava muito, né? Quando ele me viu, ficou numa alegria, né? Tinha uma estradinha de cia só até perto, né? Que bom lhe ver aqui. Fiquei feliz quando você mudou para aí, para me ajudar também, me dar um apoio para cuidar daqui, para não invadir, para não. Que bom e tal. Depois me disse: agora bota uma luzinha para mim aqui.
Eu puxei uma redezinha para lá, botei energia lá. E E a área era dele lá? a filha dele que mora no Rio, Irene. Mas a história, né? E um certo tempo, um certo dia, o genro dele, me ligou que a filha, que morava no Rio, a dona, estava aqui e queria passar a semana lá, na Grotinha. E queria levar um freezer, levar um colchão, essas coisas, e queria ver se eu não podia levar lá na caminhonete. Posso, sim. Aí eu nunca esqueço dessa cena, né? Aí ele disse, agora ela disse que o esposo dela, ele era piloto da VASP e aposentado, tinha 82 anos. Só eu e o Oswaldo gosta muito de ler livro. Se você tiver livro, leva um livro para ele ler. Levo. Aí quando foi no domingo, eu fui lá pegar ele, levei 3 livros. A História do Lampião, do Luiz Gonzaga e do Padre Empadicício. Na quarta-feira, o criado foi lá na torre, chamou no rádio, disse, já acabou o livro, leve mais. Eu levei mais livro. No domingo eu fui buscar ele, né? No outro domingo, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, que botaram as coisas em cima da caminhonete, ele chamou ela. Quando eu falo isso, eu fico emocionado, né? E disse, olha, eu sei que eu vou morrer primeiro. Quando eu morrer, você só vende isso aqui para ele. Quando foi com um ano e pouco depois, ele faleceu e ela me ligou para negociar para comprar. E negociamos e tal, eu comprei, né? Dividi umas 3 parcelas. Quando ela mandou um envelope com a documentação toda, com recibo de 1909, toda a documentação que eu abri, tinha uma planta, né? 1909, muito. Foi quando o maestro Zezinho comprou. Quando eu abri a planta, que eu olhei, a área da rádio lá em cima estava dentro. A área Sim. da área Sim. lá que eu comprei, já a torre Já estava... estava dividida lá já dentro estava da lá planta. dentro, já fazia parte da área. Aí, graças a Deus, eu montei e funciona até hoje, né? Eu sempre, tô falando demais, não? Não. Eu já disse aqui, a gente não tem tempo, não tem Não tem prazo, nada. não tem nada. O espaço é todo seu. A gente quer ouvir sua história de fato. Se o senhor quiser falar até amanhã. Assim, um comentário que eu achei interessante dessa época foi que as pessoas que o senhor achou nesse local foram pessoas que lhe ajudaram, certas. as pessoas certas, porque eu acho que se fosse hoje em dia, justamente quando você está montando alguma coisa, um projeto novo, as pessoas não olham mais no sentido de ajudar, elas já olham com interesse, na verdade. Se fosse hoje, se em vez fosse de alguém hoje- ir dizer, não, que bom que o senhor botou a torre aí, não sei o que lá, o povo vai me falar, não, ajude. tire ou me dê participação. Porque o senhor que o senhor encontrou lá fala, que bom que o senhor veio para cá, que vai ajudar a preservar, manter o lugar. Se puder colocar pelo menos uma lâmpada para mim, tá ótimo. Hoje em dia o pessoal olhar assim, você vai fazer uma rádio aqui e eu vou ganhar o que com isso? Com Na certeza. minha terra, a minha Exatamente. terra aqui valia X, agora que você vai usar para uma rádio vale mais, vai querer cobrar mais. Então, acho que o senhor encontrou as pessoas certas para me ajudar, né? E você vê quando eu montei aqui só existia o cruzeiro e a capela, a igreja, né? Sim. E depois eu consegui, na época de Salomão, transferir para cá e montar o repetidor aqui, nessa serra aqui, do cruzeiro, né? E que aí depois foi quando eu consegui, com a saudosa Dona Lourdes, do Raulinho Saturnino, que ela me cedeu a área para montar a rádio. E daí depois veio a TIM, que foi um trabalho que eu consegui também, né? Eu fiz a estrada, né? Depois que eu já começava a me botar na cabeça para me candidatar a vereador, né? E eu decidi, né? Decidi, o filho do meu patrão disse, que eu vou lhe ajudar e tal. Aí me candidatei, aí fui eleito a primeira vez, né? E naquela época, as pessoas que vinham de fora para aqui, quando chegava aqui, Zito, eu não entendo, essa cidade maravilhosa, né? Por aí, várias cidades já tem sistema de celular e aqui não tem. E aí, você não é vereador, cai em campo e tal. E eu resolvi cair em campo realmente, né? E fui umas 3 vezes em Salvador. E aí consegui trazer a TIM para cá na época, né? Consegui com apoio também, que na época esse deputado Mas da Galeria, burocracia que era para trazer essas coisas. né? Aí conseguimos trazer a TIM para aí, né?
instalou a TIM, e hoje já tem a TIM, a Oi, a Clara, a Virgem, a maior Todos. parte é tudo lá em cima, né? Nesse morro aí da Serra da Mangabeira, né? Uhum. E eu sempre, como vereador, eu sair justamente no segundo mandato, né? Eu fui eleito a primeira vez, no segundo mandato eu fiquei como primeiro suplente, mas com 30 dias já subi como titular, porque teve um candidato que foi cassado e eu já entrei direto, né? Então, no terceiro mandato já não me interessei muito e saí fora de uma vez. Eu digo, não, eu prefiro agora em diante ajudar as pessoas. Eu tenho minha empresa, um sistema de comunicação, independente de política, né? Porque na época eu fui vereador, só lembrando que tinha abastecimento de água, só tinha as 2 barragens aqui e a população foi aumentando, né? Não tinha barragem do Aipim na época, né? A população foi aumentando e a crise de água foi pegando, né? E eu tinha a confiança total dos meus patrões e eu tinha uma carreta de 30 mil litros, era uma carreta, tanque de 30 mil litros, 1, 2 vezes por semana, eu mandava o motorista encher, quando era 6 horas, eu pegava essa carreta, chegava na Praça 11, estacionava, deixava lá até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu pegava e ia levar para a fábrica. Isso eu fiz aqui em Poços, Caraibinha, era uma carreta de 30 mil litros de água, naquela época que Ajudava muita Ajudava gente. muita gente. a com Embasa com dificuldade, porque só tinha 2 barragens, que eram barragens pequenas, para abastecer toda a população, não dava, então Nesse Aí, tempo ó, já como? existia já Antunica e, se eu não me engano, tinha uma fonte ali também na antiga Telebahia, né? Era Telemar, sei lá como era o nome daquele não, ali era um ambiente. chafariz. Era um chafariz. Chafariz. Tinha água encanada nas casas e tinha um chafariz ali, tinha outro, não lembro bem agora, eram 2 chafariz que tinha, né? Meu avô Então, me esse contou- chafariz era para as pessoas, né? Meu avô me contou uma certa vez que ele buscava água numa nascente ali depois da Quinta Ponte, se eu não me engano, lá na frente, na pista. Ele ia com meu pai, com meu tio, ele falava que ia buscar água na nascente lá, para trazer para cá, bem longe. Não, tinham 2 nascentes. Quando eu cheguei aqui, ainda alcancei as 2 nascentes, que hoje não existem mais. É exatamente. É a mão do homem destruindo a natureza. Ali, não tem o povoado do Barro Amarelo? Sim, Antes do povoado do Barro Amarelo, que descia exatamente lá da grota também, tinha uma nascente ali que ia até carro-tanque pegar água lá. As pessoas iam com carroça, com dorna, pegar água. E depois ali onde é exatamente o condomínio do Robson, um por pouco ali. antes, pronto, ali, naquela baixada, antes de chegar na portaria do condomínio, tinha outra nascente. Não sei se ainda tem hoje, que a gente passa e não vê. Era mais ou Mas menos era por outra ali. nascente também muito boa ali, de água mineral, água maravilhosa. E as pessoas iam de jegue, de pegar água ali. Era como. Quando eu cheguei aqui e vim de vez para morar, eu 15 para 16 anos, ainda tinha uns aí com os jumentinhos, com os carotes, pegando água na fonte da Antonica, lá no Rio de Campo Formoso, e saía distribuindo, vendendo nas ruas, em casas que não tinha água encanada, né? Imagina a dificuldade daquele tempo o pessoal tá indo buscar água na fonte da Antunica, porque nem todo mundo também tinha condições de buscar essa água, porque talvez ia, mas era um pote na cabeça, um negócio assim e tudo mais. Agora uma água de quantidade era complicado. Com O certeza. senhor lembra quando foi que passou a ter água de fato aqui assim, que resolveu o problema? Porque a barragem do Aimpim, ela é teoricamente nova, né? É uma barragem nova. A barragem do Itipinho, quando melhorou mesmo, para ter água mesmo com abundância, foi quando construiu a barragem do Aipim. Porque antes só tinha essas 2 barragens aí, do Rio de Campo Formoso, né? Depois Ela é de construiu a barragem do 90, Aipim, que aí voltou, né? Ao normal, que agora parece que ampliaram mais também a adutora, porque já abastece o Tuiutiba e está abastecendo os postos também, lá do Aipim, né? Então, foi da barragem do Aipim para cá que melhorou o sistema de abastecimento da cidade. Porque naquela época a carreta era direto botando água aí, aqui na praça do Centro Cultural, lá na Praça 11, eu mandava 1, 2 vezes por semana
E o povo agradecia muito, né? Porque a dificuldade de A água era. dificuldade era grande, com certeza o senhor ajudou muita gente, porque eu imagino essa dificuldade que o meu avô me falou, a gente tá vindo pra roça, ele falava, ó, eu passava aqui com seu pai, com seu tio para pegar água, para levar para casa, levava no balde, e eu imagino a distância do tanto que tinha que andar, percorrer até chegar em casa com esse balde de água. Então, com certeza, a ajuda que o senhor trazia era assim indescritível pro pessoal que precisava, né, na época. Seu Zito, e voltando para o assunto da rádio, e quando o senhor montou de fato a rádio, falou, pronto, agora eu tenho uma rádio, eu posso começar a transmitir. Como foi que o senhor fez a logística da coisa? O senhor mesmo era o radialista ou o senhor já contratou alguém? Como é que funcionou? O meu primeiro gerente foi Joel de Sena, né? Ele, meu pai já tinha trabalhado na Rádio Caraíba, né? Aí eu contratei Joel de Sena e trouxe Júnior Moreno, que hoje ele trabalha em Petrolina, né? Tem um estúdio de gravação lá, coisa. E também a Murineto, que a Murineto começou na Rádio Caraíba, mas logo eu trouxe para cá, e que hoje é um repórter da Globo lá de Alagoas, né? Em Alagoas, né? A Murineto, que é de Missão de Sair. E teve outros locutores também que eu coloquei daqui, né? Que foram vários, para lembrar de todos assim, mas que começaram trabalhando comigo e por um certo tempo. E aí eu fui ampliando, né? Primeiro funcionou ali na Praça Herculano Menezes, que é na esquina onde tinha a farmácia do saudoso João Mota. Funcionou em cima, no primeiro andar em cima, né? Que era Aonde é? ali onde não tem a pousada central Sim. A pousada na esquina, na outra esquina ali, não tem a farmácia Cardoso? Sim, Na outra esquina. Agora Ali era a farmácia do saudoso João Mota. E antes tinha um andar. Aí em cima tem o primeiro andarzinho em cima. Ainda tem. E ele ainda tem. Deus, eu não sei. Eu Tá nunca perdido. prestei atenção. Não Pois vou mentir. tem. Pronto, Já a rádio entrei ali. funcionou 3 anos e meio ali. Em cima naquela areazinha, mas era apertado, né? E como eu tinha uma casa ali na rua Belo Horizonte, tinha a casa ali, e eu morava na Cisafra, eu resolvi receber a casa, era alugada, né? E transferir para lá, para essa casa, né? Quando eu comprei a casa lá no bairro Amarelo, no bairro Bosque das Mangueiras, aí eu construí a sede da rádio lá, aí transferi definitivo para lá, que é onde funciona até hoje, né? Até hoje. Até hoje funciona lá. E assim, hoje em dia eu sei que tem muita gente que vai ouvir a rádio para ouvir o senhor falando ali de manhã cedo. Minha avó mesmo, 5 horas da manhã, tá gente- aquele chocalho. Porque assim, e como foi pro senhor que começou a fazer a rádio e depois, e cada vez menos, como vamos dizer assim, se afastando? Porque hoje em dia o senhor apresenta mais ali de manhã, né? Que é o FM Sertão, ali às 5 da manhã, se eu não me engano, acaba já nas 7 horas, não é isso? E o povo não cobrava muito, não. Eu quero ver mais do Zito, botou essa outra pessoa aí, eu não gostei, não. Eu quero ouvir o Zito. Teve essa cobrança na época? Eu fazia o jornal Ação Total. Era no sábado, né? Era o programa do jornal da Rádio Ação Total, né? Eu ia juntando todas as notícias da semana e no sábado eu jogava no ar. Eu ia e fazia o programação Era total. o 98 FM de meio-dia hoje, era só no sábado naquele tempo. Era só no sábado, né? Aí durante a semana tinha as notícias de urgência, né? Quando surgia qualquer coisa, eu ia, informava e tal, né? E aí eu comecei a fazer o programa. A rádio tem 31 anos, agora no próximo ano faz 32 anos. Com 29, 30 anos, começando o segundo ano, aí eu comecei a fazer o programa Trem das 5, que era o programa de música sertaneja de 5 às 7 da manhã. Trem das 5 e o jornal Ação Total e as informações da semana, né? E aí depois eu mudei para o FM Sertão, FM Sertão. que tem 29 anos, que eu me acordo todo dia, 4h20 da manhã. E é uma alegria, No viu? sábado, domingo eu não faço programa, mas não tem jeito. Eu acordo. sempre ouço, quando acordo para trabalhar cedo, o rádio tá lá em casa, sempre ligado, eu sempre ouço o senhor falando. E para mim foi muito importante, porque graças ao nosso bom Deus, graças ao meu pai,
Eu sempre agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço a tio Josa e a família, tia Nicinha, que foi quem me trouxe para essa terra maravilhosa, que era o meu sonho vir para cá e foi realizado, né? E então eu, como vereador, 2 mandatos, procurei sempre fazer as coisas, ajudar as pessoas, como eu citei, com abastecimento de água. Sempre procurava, trouxe sistema de telefonia celular. Outra coisa também, que meus patrões tinham 2 aviões, né? E eles vinham sempre de avião para cá. Fecharam o aeroporto de Bonfim. E ele só confiava, do João Faustino, ele só confiava no meu volante, né? Para pegar ele em Petrolina. E sempre quando vinha, eu tinha que ir para Petrolina pegar ele, né? E quando fecharam o aeroporto, ele resolveu construir o aeroporto aqui na região. Só que disse que, olha, não pode ser mais do que 25 quilômetros, a mesma distância de Campo Mourto para Bonfim. Mais longe eu não quero. E aí mandou um técnico da aeronáutica que passou uma semana aqui comigo e começamos a rodar, né? Começamos a rodar procurando um lugar adequado para construir, mas o meu pensamento era trazer para cá, né? Porque na região de Bonfim, o lugar mais próximo nós encontramos é onde estão construindo hoje, lá perto de Tijuaçu. Estão construindo lá? Estão construindo. O governo está construindo o aeroporto lá, né? E aí eu descobri essa área, que era uma parte era do saudoso João Benício e outra parte de Milanês, que era meu colega de trabalho da fábrica, que era funcionário. E aí consegui a área e conseguimos construir o aeroporto aqui no nosso município, que foi construído com 1.460 metros de comprimento, 30 metros de largura, todo cercado, um hangar que cabe 2 aeronaves, uma residência para o morador, 250 metros de cada cabeceira com asfalto com 5 centímetros e o resto em primação. Com o tempo a imprimação acabou, mas foi refeita agora, porque hoje pertence ao governo do estado. Lá perto da Tiquara? Totalmente asfaltado, totalmente sinalizado. E recebi a boa notícia que vão iluminar também, vai ter iluminação noturna, porque aí, numa emergência, uma UTI no ar, precisar pousar, se fizer iluminação noturna, desce sem problema. Chegou, desceu, ou lá tem um controlador, tem alguma coisa assim? Veja só, já estão renovando as licenças, as normas, né? Porque estavam vencidas, né? E quando tudo renovado, tudo atualizado, hoje não, ele desce clandestinamente. O piloto vai descer, ele pode fazer até o plano de voo para o lugar e descer aqui, não impede dele descer. Uhum. Mas o normal é registrar certinho no ANAC, e a documentação tudo regularizada, e sempre que o piloto for decolar de um certo ponto para pousar aqui, ele tem que fazer o plano de voo, dizendo que vai pousar no aeroporto JMF, Campo Formoso, tal, dando as coordenadas todas, né? E aí pousa sem problema. Se o governo resolver botar um morador, regularizar tudo direitinho, vai ter que botar um morador. Aí pode cobrar uma taxa, permite que cobre uma taxa. Pousou, cobra uma taxa para pernoitar e tal, não tem problema. Uhum. Mas está perfeito, funcionando perfeito a pista aí, toda asfaltada. Foi a luta do Adolfo com o governador e conseguiu fazer isso aí, está perfeito. E por que o senhor parou com aeromodelismo? Porque lá minhas lembranças todas de lá são o aeromodelismo, que tipo, minha gente, era uma inspiração gigante, porque não sei se o senhor lembra, mas teve um momento que apareceu 2 meninos com Big Monsterzinho a gasolina lá, que a gente ia lá pro ginásio com o carrinho, que era um Big Monsterzinho, um carrinho de controle, a gasolina, um motorzinho 2 tempos. Ah, lembro. Pois era eu e meu vizinho. Tá vendo? Por isso que eu disse no início que a vida já cruzou a gente, muito tempo atrás. Que a gente ficava brincando. Foi onde eu conheci o Zé Filho, foi onde eu conheci o Tezinho. Ainda troquei peça com o Tezinho, trocar as velas que eram iguais do modelismo. Eu lembro de ver o aviãozinho passando. Avião do Zito Vera, você tá passando. Aí ficava na porta olhando. O aviãozinho do Zito Vera está passando aí. Hoje, quando eu via ele lá em cima, eu saía disparado de minha casa, correndo, para chegar no ginásio e dar tempo o senhor ver ele. Eu sempre admirei a aviação, né? E tem um amigo meu que ele
trabalhava lá no Autopeça de Senhor do Bonfim, esqueci agora o nome da autopeça, e ele, André, e ele aprendeu a aeromodelismo. Aí que eu soube, aí comecei, ele veio para aqui e me ensinou, né? Aí eu comecei a comprar os aviãozinhos, e André hoje é piloto profissional. É meu sonho Já voei também. com ele, já fiz uns 3, 4 voos com ele aí, piloto profissional de mão cheia, né? Então foi ele que me ensinou. Mas aí eu comecei a praticar, e depois fiquei sozinho, né? Não apareceu mais ninguém, e aí eu deixei de lado, né? Cortei os aviãozinhos, Mas fiz também o curso, não terminei porque eu comecei a fazer e antes de terminar o curso fechou o sistema de treinamento lá de Feira de Santana, né? De ultraleve, né? Ainda fiz mais da metade das horas, já estava pousando, decolando, mas fechou e só tinha em Barreiras. 800 quilômetros, aí não dava para eu ir, né? Aí por isso que eu parei não terminei o curso de piloto de ultraleve por isso. Que agora é Paulo Henrique que está incentivado a fazer. Uma negocinho de ultraleve, ou para tirar a carteira de aviação em si, é uma coisa muito cara para se fazer. Primeiro é porque o treinamento, você tem que fazer o estudo básico, sim, teórico, e aí depois fazer os testes, né? É um pouco complicado, mas consegue, né? Tá certo. Ó, seu Zito, hoje, infelizmente, nós estamos com a limitação de tempo. Não porque temos um tempo estabelecido, porque nós não temos. Queremos que... Ainda tem tanta coisa para falar que eu ia perguntar, só que não vai dar tempo. Hoje a nossa limitação é o que foi citado antes, é a bateria da câmera. Nós ainda não temos um extensor de bateria. A gente se limita ao tempo da bateria da câmera, que está chegando ao final. Então, vamos fazer assim. A gente pode remarcar se o senhor se sentir à vontade de voltar outra vez e conversar mais, mas é o mesmo esquema, para a gente falar de mais coisas. Tinham muitas coisas que eu queria perguntar ao senhor, só que, como eu disse, é um papo, não é uma entrevista. A gente foi conversando, entrou em outros assuntos e delongou, que é ótimo isso, mas ainda tem muita coisa em aberto para perguntar ao senhor. Eu que agradeço, né? Como eu só finalizando, como eu falei, que graças a Deus, agradeço a Deus e a tio Josa, que trouxeram para essa terra que eu amo, essa terra maravilhosa que eu amo de coração e que tenho aqui desde 1964 que estou aqui. Cheguei aqui com 15 para 16 anos de idade, né? Já não estou novinho, com 7,2, né? Tá novo, mas só tenho que agradecer a Deus por minha vida durante todo esse período e com fé em Jesus vou continuar até o fim da minha vida, né? Não, como eu citei, sair de política, porque eu preferi prestar ajuda às pessoas, colaborar dentro do possível as pessoas com a minha empresa, né? Como hoje aí, tratamento de saúde, exame, essas coisas a gente consegue nos programas da rádio. E hoje eu estava fazendo um levantamento só de 6 anos para cá, 6 para 7 anos, nós já conseguimos distribuir 126 cadeiras de rodas que eu pego hoje, tarde mesmo, vou pegar pego, recupero e para dar para as pessoas. Então eu procuro fazer um trabalho com a minha empresa independente de política. E sempre Deus me ajudou e peço a Deus que continue me dando essa força. Eu continuo ajudando as pessoas com a minha empresa. Saiba que o senhor é uma pessoa queridíssima, muita gente gosta do senhor. Obrigado. Pra gente é uma honra gigantesca ter o senhor aqui. Espero que realmente possamos. Fiquei no pé do senhor aí umas 2 semanas pra gente marcar, mas espero que a gente possa remarcar outro papo e conversar mais pra gente delongar mais, porque tem muita coisa a ser falada. Com certeza. Eu é que agradeço a você, Marco, o Alisson. Agradeço de coração. Para mim é muito importante também falar da minha história nessa terra maravilhosa. Para mim foi maravilhoso. Eu agradeço e estou sempre à disposição. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Como ele disse, é uma grande honra a gente ter o senhor aqui, porque é um grande ícone, uma pessoa que mudou Campo Formoso, com certeza transformou Campo Formoso e pra gente é uma honra imensa e ainda mais pelo nosso programa também, que é um espelho, né? É um espelho, aqui é
uma rádio, na verdade. A gente só não transmite. E o senhor é uma grande inspiração pra gente, porque dessa história que trouxe a rádio para aqui, essa personalidade, esse exemplo de ser humano que o senhor é, cada vez mais nos inspira a fazer coisas boas pelas pessoas e também pela nossa cidade, né? Que a gente ama muito também, Campo Formoso e toda a região, toda a natureza, tudo que a gente tem de turismo e história. A gente, desde menino, conversava sobre isso e pretende fazer o máximo possível para seguir o legado do senhor e manter e ajudar a preservar a nossa cidade, a nossa história, a nossa cultura também. Então, muito obrigado mesmo Deus por abençoe o trabalho de vocês, é muito importante. Para a nossa cidade, para o nosso município, é muito importante o trabalho de vocês. Deus continue abençoando e estarei sempre à disposição. Muito Amém. obrigado. Então é isso. Galera, Muito obrigado. muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Convidado da semana que vem, a gente vai fazer o anúncio aí, que provavelmente vai ser a Marília Kelly e o Gabriel Kennedy falando vamos sobre ver que eles estão meio sem sorveteria. Mas vai dar certo. E a gente agradece. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é @oSpacecast. No YouTube é Spacecast. Para você procurar, ficar mais fácil, bote lá Spacecast canal. Aparece o primeiro link. Beleza? Então é isso. Sigam a gente, sigam nossas redes sociais. Ou então vai lá no nosso Instagram, que o link do canal tá lá na Tá bio. na bio. Então vai lá e lembra de ir lá no nosso canal e assistir o vídeo na íntegra. Tá O certo? vídeo completo vai sair lá, os cortes saem no Instagram, beleza? Sigam, curtam muito e compartilhem. Um abraço, E valeu. tchau. Valeu.